passagem. Não, aqui, ó. Negócio. Eu não tô tendo tempo de jogar o sim. Não, eu faço assim, sabe o que ela faz? Ela chega aqui e volta logo no dia normal. Aí, daquele normal que vai só, passa o sim e começa ele. Ah, é? Essa faz aquele refrão. Não, mas... Faz pra você ver. Chega aqui e vamos fazer o refrão de novo. Tá. Eu ouvi ela lá assim, o que eu ouvi foi assim. Mas só que depois nós temos que vir pra cá. Porque... Não, pois é, eu falo assim, faz ele uma vez e já faz só o si, já vem direto. Beleza. É repetição maior. Essa fica lá. Não Repete. fica lá, é. Fica repetindo. Vamos ficar lá em cima. Melhor mesmo. Tenta inventar aqui, né? É porque aqui mais... vai subir de tom, a gente não sobe. Vamos ficar lá em cima mesmo. Vamos lá de novo, então. Aí, hein? Hã? Tá de boa. Uai. Passar aí de novo, pessoal? Então vamos passar de novo. Vai no início.
Essa é a última, viu? A primeira, vem para adorar-te. Luz do mundo, né? É, luz do mundo. Vamos lá. Beleza? Luz do mundo? Vem? Chegou, né? Já deu, né? Senhor, queremos nesse momento apresentar nossa vida diante do Senhor, Pai, reconhecendo, Pai, que somos totalmente dependentes do Senhor, reconhecendo, Senhor, que precisamos da Tua graça, do Teu poder, do Teu agir sobre nós, reconhecendo, Senhor Deus, que não há nada mais glorioso do que podermos enxergar na Tua presença, e por isso, Senhor Deus, pedimos perdão pelas nossas falhas, que o sangue de Cristo seja mais uma vez derramado sobre nós, nos limpando, ó Pai, nos perdoando, nos fazendo, Senhor Deus, capacitados para entrar na Tua presença. Que o Santo Espírito, Senhor Deus, nos instrua nessa noite. Que todo cântico, Senhor Deus, cada nota, cada som entoado aqui, Senhor Deus, venha reproduzir glórias ao nome do Senhor. Como nós vemos na Tua palavra, os anjos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Através dos nossos sonhos consagrados ao Senhor, possamos, Senhor Deus, repetir isso. Que Teu nome seja engrandecido, que a glória do Senhor seja aquilo que nos assiste aqui, que tenha no nosso coração um único sentido, um único desejo de Te adorar, Senhor Deus, de apresentar como sacrifício vivo as nossas vidas diante do Senhor. Receba a nossa adoração, apesar de nós, apesar das nossas falhas, ser conosco, nos fortalece, abençoa, Senhor Deus, a igreja, com cada cântico, com cada hino, com cada palavra, Senhor Deus, dita aqui, que a presença do Espírito Santo do Senhor esteja nos guiando. Conduz a presbiteria, liturgia, capacita, Senhor Deus, e fortalece. Que o Espírito Santo do Senhor esteja nos conduzindo, Senhor Deus, uma equipe de música, e também, Senhor Deus, prepara todo aquele que adentrar os portais desse lugar, para receber a Tua mensagem, Senhor Deus, receber a Tua palavra, que seja cura, Senhor Deus, que seja socorro da parte do Senhor para a vida dos nossos irmãos, que a meditação, Senhor Deus, possa trazer para a nossa vida edificação, fortalecimento, regozijo diante da presença do Senhor. Nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém.
totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Deus, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde viestes à terra onde criaste, por amor a morte se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Jesus pagou um alto preço por meus pecados lá na cruz. Jesus pagou um alto preço por meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Boa noite, igreja. Graça e paz em Cristo Jesus. Queremos também saudar os nossos irmãos que estão conectados via internet. Que Deus possa estar abençoando também as suas casas. E nesse momento, eu gostaria de poder convidar a amada igreja a abrir as suas Bíblias lá no Salmo 103, porque nessa noite nós temos a oportunidade de prestar reverência e engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a honra e glória do teu santo nome. Salmo 103, eu vou ler e os amados vão acompanhar aí nas suas Bíblias. Vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 5. Salmo 103, todo mundo achou? Todo mundo está ok? Amém, glória a Deus. Então vamos lá. Lá no Salmo 103, no verso 1 até o verso 5, está escrito assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te
coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Então, meus amados, os primeiros versos desse Salmo 103 diz que Deus perdoa todas as nossas iniquidades. Diz também que sara nossas enfermidades e diz mais ainda: nos redime da cova e nos coroa com graça e misericórdia. Então, nesse momento, eu quero convidar a amada igreja para que nós possamos, de fato, de forma silenciosa, poder confessar os nossos pecados em oração. A gente tem essa oportunidade de pedir a Deus para que Ele possa sondar de fato o nosso coração, se há algo que está entristecendo a santidade de Deus, que o nosso Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, possa nos libertar dessa condição, dessa situação. Então nós vamos fazer uma oração silenciosa. Eu falo à igreja baixar suas cabeça, fechar seus olhos, e dado um tempo de oração, eu quero pedir ao presbítero Tiago, que ele possa nos conduzir em oração de confissão. Oremos. Misericórdia, Pai. Para que nós possamos arrepender dos nossos pecados, mais uma vez, diante da tua graça, diante da tua grandeza, e clamar ao Senhor, que o Senhor perdoe as nossas coisas. Perdoe os nossos pecados, para que nós possamos prestar culto ao Senhor, para que nós possamos te adorar e exaltar como somos, Senhor. Amém. Amém. Nesse momento a equipe de música vai prosseguir com a adoração, e também a igreja, a partir do primeiro cântico, ela tem a oportunidade de consagrar seus dízimos e as ofertas. Boa noite, amada igreja, vamos colocar de pé. É um prazer enorme nós estarmos mais uma vez na casa do Senhor, onde nós podemos cultuar o seu santo nome. E esse momento é um momento onde você pode ficar à vontade na presença do seu Deus, amém? Nós vamos cantar um cântico que diz: quero louvar-te sempre mais e mais, quero servir-te, quero amar-te. Que seja sempre assim a nossa canção, amém? Sempre mais e mais quero louvar-te.
As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te sempre mais e mais. Quero amar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Amém, Jesus. Vem essa hora. Essa é a hora de nós louvarmos ao nosso Deus com corações abertos. Amém? Glória a Deus. Essa é a hora da adoração. Dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de receber do tesouro maior verá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de receber o tesouro maior verá. Essa é a hora da adoração. Para Ele teu coração.
Nós louvamos a Ti, Jesus, por o Teu amor, pela Tua misericórdia sobre nós, Jesus. Nós sabemos que o Senhor nos ama, e é por isso, Pai, que o Senhor derramou o Seu precioso sangue ali na cruz por nós, Pai, para que assim nós possamos ter o livre acesso a Ti, Pai, para que, não merecendo, mas pela Tua misericórdia e pelo Teu amor, Tu nos dá a oportunidade, Pai, de termos a vida eterna contigo. Senhor Deus, nesse momento, prepara o nosso coração e a nossa mente para receber, Pai, a Tua palavra. Senhor Deus, que nós possamos aprender da mesma, Pai, e assim viver, Jesus. É assim que nós louvamos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queremos convidar as crianças, os pré-adolescentes e os professores. E o pastor também. Nesse momento eu quero convidar a amada igreja para a gente estar orando em favor das crianças, em favor dos professores, em favor dos dízimos das ofertas e também da pregação. Que Deus possa estar usando de misericórdia, usando o teu servo para a exposição da palavra de hoje. Soberano Deus, Santo, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, queremos aqui, Pai, pedir ao Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, através do Teu Santo Espírito, em favor dessas crianças, Pai. Que o Senhor possa, Pai querido, conduzir essas crianças na sua santidade, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Também clamamos em favor dos professores, que o Senhor possa capacitá-los, ó Pai querido, para que eles possam, de maneira sábia, passar a mensagem a essas crianças. Também, nessa oportunidade, nós queremos imensamente, Pai querido, dizer da nossa gratidão pelos dízimos, pelas ofertas que o Senhor nos ajuda a depositar na casa do Senhor. Nós agradecemos porque todos esses recursos é para que o reino do Senhor cresça. O investimento é no reino, e essa obra é do Senhor, não é dos homens. Também queremos nessa oportunidade pedir em favor do Teu servo, que vai fazer a exposição da palavra hoje, ó Pai querido, que o Senhor possa usá-lo como ferramenta do Senhor, e que o Teu Santo Espírito possa falar a sua boca e os seus ouvidos. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, é que nós pedimos, oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, graça e paz para todos. Que a presença do Espírito Santo do Senhor seja abundante na vida de cada um dos irmãos hoje. Principalmente agora, que estaremos diante da palavra santa do Senhor para sermos orientados por Ele. Mas antes de começar, eu queria começar aqui louvando a Deus. Porque hoje a gente viu um número tão grande das nossas crianças aqui. E eu não sei se aqueles que não têm mais criança em casa, né? Que não tem a dimensão do quanto que esse tempo da pandemia foi prejudicial para a vida dos nossos filhos. Eu acompanho alguns dos meninos, né, da turma do Rafael, meu filho, porque eu sou o pai que vou buscar e levar todos os dias, né? Então eu acabo acompanhando um pouco da evolução dos meninos. E quantos são os meninos de 3 para 4 anos de idade que não desenvolveram bem a fala? Já era para estar falando de tudo, mas exatamente por conta da pandemia, por conta do isolamento social, estão tendo muita dificuldade. A gente tem visto isso muito nas reuniões com os pais. E hoje a gente olhar para a igreja e ver a igreja cheia de crianças assim, é gratificante. A gente percebe o quanto que Deus tem sido misericordioso para conosco.
cuidando dos nossos filhos e cuidando da própria igreja. Então, queria, antes da gente ler o texto, e eu já vou dizer qual é o texto que vamos meditar hoje, João capítulo 2, o Evangelho de João capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Mas antes de fazer a leitura do texto, eu quero tributar ações de graças a Deus pela vida dos nossos pequeninos. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos render graças a Ti nessa noite, ó Pai, de maneira especial pela vida dos nossos pequenos, pela vida das nossas crianças. Ó Pai, é verdade que todos nós sofremos um pouco com essa questão da pandemia, mas por termos as nossas obrigações e responsabilidades como pais de família, como avós, como líderes da casa, ou como aquele que traz o sustento para a sua casa, a gente continuou tendo que sair à luta, e de alguma forma esse sair à luta trouxe sentido para a nossa vida, inclusive no tempo da pandemia. Mas os nossos pequeninos foram privados de muitas coisas, e a gente clama ao Senhor, que o Senhor diminua todo esse trauma causado na vida de cada um deles, quando foram privados das suas relações essas que são tão importantes para a formação da criança. E a gente clama para que o Espírito Santo do Senhor, que nós cremos que já habita no coração delas, que minimize todo o trauma. Que o Senhor possa desenvolver a sabedoria do Senhor e a inteligência na vida de cada um deles de maneira sobrenatural. Essa é a nossa oração nessa noite, mas desde já agradecidos, porque o Senhor guardou os nossos filhos. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. João, meus irmãos, o Evangelho de João, capítulo 2, do verso 1 até o verso 12, é o texto que vamos meditar aqui nessa noite, tendo em vista aquela série de mensagens que eu tenho trabalhado com os irmãos, intercalando, como é a série de exposição em Romanos, Jesus o Salvador do mundo, e hoje, Jesus o Salvador do mundo numa festa de casamento. João capítulo 2, do verso 1 ao verso 12, a palavra de Deus diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhes disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei d'água as talhas, e eles se encheram totalmente. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quantos já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Palavra do Senhor para a nossa edificação. Eu tenho trabalhado com os irmãos, então, essa série de sermões falando a respeito do senhorio de Cristo, de como é muito importante eu e você enxergarmos Cristo da maneira correta, como de fato é o Senhor da nossa vida, como de fato o Senhor e sustentador de todas as coisas, de todo o universo, porque somente assim eu e você
poderemos nos relacionar com Ele da maneira correta, sem sermos tolhidos daquilo que o nosso Senhor pode nos oferecer, sendo Ele de fato o Salvador, sendo Ele de fato o sustentador, a autoridade, o Criador de todas as coisas que existem. E eu tenho trabalhado isso com vocês já tem algum tempo, e eu tenho ido aqui e acolá, caminhando em algum texto que fala a respeito dessas coisas. Mas é muito comum nós olharmos para os textos dos evangelhos e percebermos uma coisa que vai ser vigente em todo o evangelho, que é Jesus se manifestando ao mesmo tempo como homem e ao mesmo tempo como um ser totalmente divino. Totalmente homem, totalmente divino. E isso é muito importante para mim e para a sua fé, porque a gente começa a perceber, a vislumbrar um Cristo que é sensível às nossas lutas e pelejas humanas, mas é também ao mesmo tempo aquele que pode solucionar todas as questões que tocam nas nossas vidas. Se assim for da sua vontade, haja visto que nele tem poder para resolver todas as coisas. Nele há poder para a restauração de todas as coisas. Nele há poder para a cura de toda e qualquer enfermidade, seja ela ou quão grave ela for. Reside nele, o Deus homem, poder para realizar todas essas coisas. Então João, quando ele está escrevendo aqui, ele deixa muito claro, e nós falamos disso no nosso último encontro, que no primeiro capítulo de João, a primeira preocupação, a preocupação última de João, no seu primeiro capítulo do Evangelho de Jesus, que leva o teu nome, né, João, o Evangelho de Jesus, segundo a perspectiva de João, é deixar muito claro que esse Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e de todas as coisas que fazem parte dessa existência, Ele é o Deus que veio até nós, por meio de Cristo Jesus. Inclusive, o texto de João, capítulo 1, verso 11 e 12, diz, né, João não nos poupa nem inclusive dessa informação, de que Jesus, sendo Deus, teria nessa terra opositores. Porque o fato dele ser Deus não impede as pessoas de rejeitá-lo. Inclusive o texto diz isso. Ele veio para aquele que era os seus, e os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos aqueles que creem no seu nome. Então João está comprometido no seu primeiro capítulo em deixar claro que Cristo Jesus é o Deus sustentador de todas as coisas. Ele teve com o Deus Pai no início de todas as coisas. Por meio dele, Cristo Jesus, todas as coisas foram feitas e nada foi feito sem ele. Por que é tão importante para João deixar isso muito claro logo de partida, logo de saída? É porque todos os grandes feitos de Jesus e os grandes ensinamentos e os grandes sermões que Cristo anunciou precisavam ser absorvidos debaixo dessa perspectiva de que Cristo é o Filho de Deus. Caso contrário, sempre os homens iriam questionar: será que ele faz esse milagre em nome de quem? Em nome de Deus ou em nome de algum outro Deus? Será que essas palavras que ele diz são palavras que procedem dele mesmo ou procedem do Deus Pai? Por isso é tão importante para João deixar muito claro que Cristo é o Filho de Deus logo no começo da sua narrativa a respeito do ministério de Cristo Jesus. E aqui o texto que nós acabamos de ler, João capítulo 2, é o primeiro milagre, o primeiro sinal que Jesus faz, testificando que ele então de fato é o Filho de Deus. Pensem que até agora o que repousa sobre Jesus Cristo como sendo uma autoridade espiritual é somente o testemunho de João Batista, que dizia: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas agora, numa festa de casamento, algo que parece esporádico, algo que parece menor, algo que parece simplório, Cristo está manifestando-se como o Filho de Deus. E por isso que eu queria começar a nossa meditação aqui, pensando em algumas coisas a nível de introdução, para preparar o terreno que nós vamos caminhar aqui, meditando no milagre da transformação da água para o vinho. Então, à guisa de introdução, é preciso que você entenda duas coisas.
Aquele que crê, crê porque foi regenerado. Deixa eu tentar te explicar isso aqui. Aquele que não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, é aquele que Deus regenerou, e João já falou disso, lá no capítulo 1, no verso 12, ou melhor, no verso 13. Aqueles que foram feitos então filhos de Deus, aqueles a quem Jesus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, eles não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram do próprio Deus. Aquele que crê, só crê porque Deus, antes de tudo, veio em direção a ele e tocou no seu coração. Se hoje estamos aqui reunidos, dizendo que cremos e louvamos a Deus, e que somos agradecidos por tudo que Ele faz, é porque antes Deus veio no nosso coração. É isso que Jesus explica aqui, ou melhor, isso que João explica aqui no 1º capítulo. E eu insisto em falar sobre isso porque às vezes a gente tem umas perspectivas equivocadas a respeito dos milagres e dos sinais que Jesus Cristo realiza. As pessoas pensam que milagre é o efeito é o que vai gerar a conversão, quando na verdade a conversão já foi gerada antes pelo próprio Deus, que veio em direção a nós, para que nós tivéssemos condições de olhar para o feito de Jesus e não questionar: será que isso é uma manipulação de elementos químicos que, adicionados à água, se transformou a um vinho? Perceba como é importante para João deixar muito claro que esse sinal ele tem um propósito, que é fortalecer a fé daquele que já crê em Cristo. E por muitas vezes, eu digo isso porque por muitas vezes as pessoas da igreja experimentam ou querem que um milagre aconteça para que elas creem. Quando na verdade Cristo realiza milagres para aqueles que já creem. Uma segunda coisa a entender nessa introdução aqui é que cada ato de Jesus tinha um propósito de revelar a glória de Deus. Jesus não caminhava sobre a terra de maneira fortuita e descompromissada. Por várias vezes ele deixou isso claro. Quando ele está executando um monte de curas, lá em Marcos capítulo 2 ou capítulo 13, a gente já meditou nesse texto aqui, quando os discípulos vêm até Jesus e falam: mestre, todo mundo te procura, e ele fala: opa, pode parar, porque compete a mim e as outras circunvizinhanças para pregar o evangelho. Ele não tinha tempo, inclusive, ele não podia investir todo o tempo dele, todos os 3 anos de ministério, somente realizando curas. Ele precisava anunciar o evangelho. Tem um propósito, cada passo, cada ato, cada olhar, cada toque de Cristo está revelando a glória de Deus. Quando Cristo dorme no barco que está naufragando, revela o Deus homem que se cansa, mas que ao mesmo tempo tem poder de se levantar e dizer: homens de pouca fé, acalme a tempestade. Perceba que todo momento Cristo está se revelando, se mostrando como o Deus homem, mas também Deus divino. E é primordial para a fé cristã entender isso, que tudo que Jesus está fazendo tem um propósito. Se vocês se lembram do texto que nós meditamos aqui, João capítulo 11, verso 41 e 42, quando fala de Jesus, na ressurreição de Lázaro, quando Jesus está orando, olha a oração que Jesus faz: tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, verso 42, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente. Jesus não está fazendo uma encenação de uma oração, mas quando ele vai orar, ele ora de uma maneira que aqueles que estão presentes entendam que ele de fato é o Filho de Deus. Por que isso? Porque se as pessoas assim não entendessem, iriam dizer que, por exemplo, como fizeram os escribas e fariseus, ele expulsa em nome de Beelzebul. E Jesus fala para eles: como pode um reino dividido subsistir
Se eu sou o diabo e expulso em nome do diabo, eu estou dividido. Jesus a todo momento está se mostrando como aquele que é o Filho de Deus. Cada ato de Jesus apontava para aquilo que ele desejava revelar aos homens, como ele sendo o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E no casamento em Caná, na Galiléia, não é diferente. Esse é o primeiro dos sinais realizados por Jesus. Ele dá início ao seu ministério transformando água em vinho. Algumas pessoas tentam diminuir, inclusive, esse grande milagre de Jesus Cristo, dizendo que ele é um milagre sem importância. Por que Jesus gasta tempo transformando água em vinho? As pessoas minimizam isso, inclusive, né? Nós já conversamos sobre isso aqui, eu já dei um spoiler do sermão para presbítero Eli e presbítero Enival, né? Uma conversa que a gente teve sábado. E nós já vimos líderes de igrejas grandes, que inclusive construíram um templo lá em São Paulo, não sei, parece que é em São Paulo, do cara dizendo, isso é ridículo, Jesus Cristo fazer um milagre dessa pequena proporção. Mas é quando a gente não entende o propósito do milagre, a gente vai de fato questioná-lo. Porque o propósito de Jesus, de fato, não era fazer um milagre para uma grande multidão, mas para 5 ou 6 pessoas que acompanhavam ele nessa festa de casamento. Os 5 primeiros discípulos que se aproximaram dele: André, Natanael, Filipe, João, Simão Pedro, sua mãe Maria. Por quê? Porque era tão importante assim ele transformar vinho diante desses homens e dessa mulher, porque a partir deles é que o evangelho vai progredir. E no texto deixa tão claro, Jesus quando conversa com Maria, Jesus fala, mulher, não é chegada a minha hora. Mas aí quando você olha para o verso 11, o texto diz assim, depois de feito o sinal, os discípulos creram que ele era o Filho de Deus. Não tem nada fortuito, não tem nada despreocupado, não tem nada displicente, é tudo milimetricamente calculado, né? Como dizia nosso grande herói Chapolin Colorado. Meus movimentos são friamente calculados. Cristo Jesus não dá um ponto sem nó. Tudo que ele faz, todo gesto é para revelar a glória de Deus. Inclusive, João já disse isso quando ele fala, no primeiro capítulo, no finalzinho, ou melhor, no verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, viveu entre nós, respirou, caminhou, tocou, comeu, dormiu. Todos esses atos eram para revelar a glória de Deus. Habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O propósito de Cristo era mostrar que ele de fato era o Filho de Deus. Então por isso eu queria hoje pensar com os irmãos, meditar com os irmãos no seguinte tema: Jesus, o Salvador do mundo, numa festa de casamento. E eu queria que a gente olhasse para esse texto e tentasse aprender algumas lições, que é de um milagre aparentemente tão simples, mas que ao mesmo tempo é muito glorioso. Primeira coisa que a gente pode aprender com esse texto: quando Jesus é convidado, o lugar é restaurado. É tão nítida essa mensagem no texto que a gente não precisa nem gastar muito tempo ou investir muito tempo explicando isso. E a gente não pode se enganar com a simplicidade das Escrituras. Lembre-se que homens da parte de Deus estão escrevendo aquilo que vai ser, o que vai alimentar a fé da igreja. Então quando João se preocupa em dizer que no verso 2, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento, pode parecer bastante simples, mas tem uma intenção divina nessas palavras. É de mostrar que mesmo Jesus sendo aquele que na eternidade estava com Deus criando todas as coisas, ele também é um homem que se envolve com coisas corriqueiras da nossa vida humana. Ele não é Deus distante, ele não é um pedaço de um objeto inanimado, não, ele se envolve, inclusive Cristo é o envolvimento
de Deus com os homens. A encarnação, ele vir habitar entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória dele como a glória do unigênito do Pai, é Deus se envolvendo, vindo até nós para restaurar toda a nossa vida. O nosso Deus e Senhor Jesus Cristo é um Deus que está ao nosso alcance. Jesus, que é Deus, veio até nós, é o verbo criador de todas as coisas, e que desceu dos altos céus e veio até nós cheio de graça e amor. Quando você lê esse texto, você precisa entender isso. Que quando o texto fala de que Jesus foi convidado, está falando de um Deus que se faz presente em coisas que por vezes a gente pensa que não são da alçada de Deus. Eu sei que nesse momento, e quando a gente olha para o texto, a primeira coisa que a gente pensa é: preciso convidar Jesus Cristo para o meu casamento, mas não é só isso. Jesus está numa festa de casamento, mas ele sempre esteve ao alcance de todo aquele que lhe procurou. Centurião, mulher que sangrava há muitos anos, estendeu a mão, Jesus Cristo foi até ela. Paralítico que desceu do telhado até Jesus Cristo estava ao alcance dele. Cego de nascença, leprosos, todos estes vieram até Cristo e Cristo estava ao alcance deles. De fato, Cristo ter sido convidado para esse casamento, ele é muito importante para a nossa compreensão. É claro que possivelmente Jesus tenha sido convidado somente por conta do seu possível parentesco com essa família dos noivos. Haja visto que a Maria, mãe de Jesus, estava envolvida no casamento, inclusive parte dela, o pedido para que Jesus cuide, porque o vinho acabou. Pode ser que de fato sejam parentes, inclusive. Um argumento muito forte a respeito disso é do fato que não somente Jesus foi convidado, mas também os seus discípulos. Mas existe também uma outra possibilidade de Jesus ter sido convidado, porque ele já era reconhecido como um líder espiritual, debaixo do testemunho de João Batista, que dizia: eis aí aquele que eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Então pode ser por isso, mas o importante não é isso. O importante não é entender ou identificar ou decifrar o porquê Jesus foi convidado. O importante é entender que Jesus está no casamento. Sendo Deus, sendo sustentador, criador, poderoso, cheio de graça e poder, de glória imensurável, ele está numa festa, se envolvendo com pessoas. Então, depois de entender que o Deus encarnado, Jesus Cristo, participa da realidade humana, eu quero destacar 3 coisas importantes aqui nesse primeiro ponto. Jesus troca o antigo e ultrapassado pelo novo e glorioso. Qual que é a demanda que aparece no casamento? Senhor, acabou o vinho. E agora? Para o contexto judeu, acabar o vinho, que personificava a alegria da festa, era muito importante. E aqui uma coisa muito gloriosa que eu aprendi lendo para preparar esse sermão, é que o próprio João, quando ele está escrevendo, nesses 3 capítulos, capítulo 2, 3 e 4, ele vai sempre mostrar que Jesus é algo novo e que é muito mais excelente do que o antigo, do que o passado. Não sei se você já prestou atenção nisso, mas nisso está a beleza e a riqueza do texto bíblico, que por vezes a gente trata com tanta falta de zelo. Quando a gente fica lendo versículozinhos de caixinha de promessa, a gente não tem a dimensão disso, de quanto João ele está tão sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus quando ele está escrevendo o Evangelho, que ele se preocupa no capítulo 2 em mostrar Jesus Cristo como o mais excelente vinho que se envolve com a vida humana. No capítulo 3, como Cristo, somente em Cristo pode-se ter um novo nascimento, do qual as pessoas não são mais escravas do pecado. A conversa de Jesus com
com Nicodemos, lembre-se disso? Como posso nascer de novo? Ei, tu és mestre em Israel, não consegue entender essas coisas? O que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. O Espírito assopra onde quer, ou seja, Deus escolhe quem Ele quer e nasce de novo aquele que Deus vem até Ele. Aquela ideia de ser justificado diante de Deus antiga, por meio dos rituais, Jesus dá um apagão e fala o seguinte: só tem uma forma de se apresentar diante de Deus, que é nascendo de novo em mim. Capítulo 3, capítulo 4, Jesus Cristo conversando com a mulher samaritana, a mulher chega para ele e fala assim: e agora? Porque os judeus dizem que é em Jerusalém que é o lugar de adoração, os samaritanos dizem que é na Samaria, e agora? Jesus fala: esquece o antigo, se revista do novo. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Não é lugar, não é localização, não é templo que define quem são verdadeiros adoradores, mas aqueles que beberam da água da vida. Jesus Cristo falando: ei, eu sou o novo, descarte o velho. Nos 3 capítulos, João se preocupa em mostrar isso. O texto que nós acabamos de ler, capítulo 2. Jesus Cristo troca toda a vergonha da festa que tinha acabado o vinho e restaura, dizendo que Ele pode fazer vinho novo. E a gente leu no texto que o mestre Sala olha e fala o seguinte: todo mundo é acostumado a pôr o vinho bom primeiro, depois que está todo mundo encharcado já, a gente serve o ruim, porque daí ninguém vai perceber a diferença. E o mestre Sala fala o contrário, fala: rapaz, você coloca o melhor vinho no final. Não estou entendendo o que está acontecendo. Não estava entendendo porque era o Cristo quem tinha realizado aquele grande feito. Segunda coisa que a gente pode destacar aqui, Jesus revela a sua glória nesse texto. Lembre-se que é o propósito de Jesus em cada um dos sinais, é revelar a sua glória. Inclusive, se você entender, se você prestar atenção em toda a história relatada por João, João coloca Jesus e a sua grandeza como o centro de todo o evento. Numa leitura sem atenção, a gente nem se atenta para essas coisas, mas não é apresentado nem noivo, nem noiva, nem se tem algum convidado importante, não é apresentado o banquete, não é apresentado nada a respeito de quem de fato são os convidados, a não ser os discípulos, que nem citam o nome deles, e a mulher Maria, mãe de Jesus. O texto não está preocupado em evidenciar nenhuma outra coisa a não ser Jesus e a sua glória. Todo o texto é conduzido para mostrar a glória e o poder de Cristo. Inclusive a fala do mestre Sala, o mestre de cerimônia, que diz: esse vinho é o melhor, atribuindo glórias a Cristo que tinha transformado a água a vinho. Inclusive a fala de Maria, muita gente tenta colocar Maria aqui como sendo um personagem principal desse texto, dizendo que Maria dá uma ordem a Jesus, mas o texto diz que ela pede. Ela pede. Ela dá uma ordem para os serventes ou os garçons da festa: tudo que ele mandar, façai vocês. Essa é a ordem que ela dá. Todo o texto está sendo construído para que Jesus e o seu poder, a sua glória, seja o centro. Toda a narrativa está compromissada em mostrar Cristo como poderoso que é capaz de trazer solução para aquele possível embaraço social. E aqui cabe a gente citar um pouco de um teólogo historiador que conhece bastante o contexto judaico, quando ele fala sobre casamento. Olha, presta atenção no que ele diz. O casamento e as suas questões sociais e culturais dentro do povo de Israel. Uma celebração de casamento podia durar até uma semana, e a responsabilidade financeira era do noivo. O esgotar os suprimentos era um terrível embaraço e uma cultura de vergonha, em uma cultura de vergonha. Há uma evidência de que o noivo podia, inclusive, ser sujeito à abertura de um processo pelos parentes ofendidos da noiva. Pensa nisso.
Ninguém casaria nos dias de hoje, né, meus irmãos? Se o costume fosse o mesmo, se o dote fosse o mesmo, ninguém casaria nos dias de hoje. Pensa, você faz uma festa de casamento, fez a galinhada e a pessoa começa a reclamar que tem mais arroz do que frango. Abre um processo contra você por conta disso. Imagina a situação. Mas no contexto de Israel, isso era um contrato, uma aliança, inclusive. Note que então que é de suma importância que essa celebração traga alegria para os convidados. Inclusive, o próprio Jesus, certa vez, quando é questionado por algumas pessoas, por que os seus discípulos não jejuavam, Jesus explica o porquê que eles não jejuavam, falando a respeito da cerimônia do casamento. Ele diz: sabe por que meus discípulos não jejuam? Porque ninguém fica triste enquanto o noivo está presente na festa. Jesus está se apresentando como o noivo. E ele está fazendo, eu estou alimentando meus discípulos. Eles não vão se entristecer. Inclusive, se a gente fazer menção às imagens que João apresenta de Jesus no Evangelho, como ele sendo pão vivo que desceu do céu e a fonte a jorrar para a vida eterna, então homem nenhum teria sede nem fome enquanto estivesse na presença do Senhor Jesus Cristo. Estariam sendo alimentados. Que tem muito a ver com o próprio texto de João, capítulo 15, que apresenta Jesus Cristo como a videira e nós como os ramos. Que se a gente não estiver conectado nele, não tem substância que nos alimente. A gente vai secar. Marcos, capítulo 2, é o texto. Diz assim: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Jesus Cristo automaticamente está falando da festa do casamento e está falando da sua obra expiatória. Ele fala: enquanto eu estou presente, encarnado entre os homens, habitando entre eles, cheio de graça e de verdade, os homens vão contemplar o meu poder e serão alimentados por mim. Mas vai chegar um tempo em que eu vou ser levado para o trono de graça do meu Pai, e aí a missão deles começará, e aí sim eles vão passar por tempos difíceis. Enquanto isso, enquanto estou presente, alegria. Então Jesus, como judeu, ele estava inteirado sobre o que de fato esperava de uma festa de casamento. Por isso é tão importante o milagre acontecendo, e tentar diminuir esse milagre dizendo que é algo insignificante é não conhecer o contexto do texto. Mesmo que ele não tenha sido feito e realizado diante de grandes multidões, o milagre continua sendo muito importante, porque ele está alimentando a fé dos discípulos que já seguiam Jesus. E uma última coisa a destacar nesse ponto: Jesus revela a grandeza do seu poder. Por vezes a gente lê o texto e por conta das unidades de medidas, metretas, jarras, talhas, que eram usadas para a cerimônia de purificação dos judeus, a gente está tão longe do nosso contato, já que a gente se purifica entrando no chuveiro, rodando uma torneira, e é assim que a gente se banha, está tão distante do nosso contexto que a gente deixa de perceber a grandeza do grande ato que Jesus fez aqui. Uma metreta, 40 litros, mais ou menos. Uma talha cabia 3 metretas, então mais ou menos 120 litros de água. 6 talhas de pedra, foi o que Jesus Cristo mandou encher de água. 125 vezes 6? Faltaram aula de matemática, gente? Dá tempo de pegar a calculadora. 700 e? Muito bem, 720. Mais ou menos 720 litros de vinho, instantaneamente, meus irmãos.
Está vendo como que, às vezes, esse contexto, essa diferença da cultura nos impede de compreender a grandiosidade do milagre? E imediatamente aparece um cara, acabou o vinho, Maria olha para Jesus, Jesus, eles estão sem vinho. A desonra que vai acontecer para esse casamento, Jesus, faça alguma coisa. Jesus fala, ok, tem as talhas de água, enche, agora vai lá, apresenta o mestre-sala bebe e fala, o melhor vinho vocês deixaram para o final. 720 litros de vinho. Com base em umas pequenas pesquisas que eu fiz, talvez tenha gente que possa me dar dados mais precisos, diz que um casal, numa casa pequena, chega a gastar 300 litros de água por dia. Então imagine você numa casa que tem que lavar roupa, louça, limpar a casa, cozinhar, tomar banho. Por dia, segundo essas pesquisas, 300 litros de água são consumidos. Jesus produziu vinho que dava para você manter sua casa funcionando cerca de 2 dias e meio. Será que era pouco? Será que é pequeno? Será que alguém pode abrir a palavra de Deus nesse texto aqui, João capítulo 2, e falar assim, por que Jesus se ocupou? Que milagrezinho! Meus irmãos, para o judeu isso era essencial na festa do casamento. Isso mostra mais uma vez o quanto Deus Todo-Poderoso, Ele se envolve, está preocupado com as questões que sejam inclusive as mínimas da sua vida. Uma segunda lição que a gente pode tirar do texto. A fé é o exercício de lutar contra as certezas. Presta atenção nisso, vou tentar te explicar isso, sei nem se eu vou dar conta. A fé é o exercício de lutar contra as certezas. Irmãos, a Bíblia define o que é a fé. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se ainda não vê. Então aprenda isso de uma vez por todas hoje. A fé é algo que se vive, mas por muitas vezes não passa pelo sentido da visão. Por muitas vezes a gente quer ver para crer. Mas por muitas vezes o que Deus quer que nós experimentemos é crer sem ver. Deixa eu tentar te explicar isso. Moisés tocou nas águas antes de ver o mar se abrir. Ele confiou numa palavra que Deus tinha dito a ele. Abraão empunhou o cutelo sobre Isaac antes de ver o carneiro preso pelos chifres, que Deus ia prover. Noé construiu a arca com dimensões gigantescas sem cair um pingo de chuva. Sem ver. Todos eles viveram uma fé sem ter uma prévia do que aconteceria. E nessa festa do casamento, todos sabiam que o vinho tinha acabado, todos estavam certos de que a festa estava comprometida, a vergonha estava instalada, a alegria da festa e a paz da união estava comprometida. O que se via era o final da festa, a alegria interrompida, mas Maria, mãe de Jesus, consegue ir contra o que vê. E ela fala para Jesus, Jesus, acabou o vinho. A minha proposta aqui não é enaltecer Maria, mas perceber que naquele momento Maria consegue ver com os olhos da fé. Muitos dizem que nesse momento Maria já estava viúva de José e já vivia dependendo de Jesus e que por isso ela consegue enxergar Jesus como alguém que pode solucionar aquele problema. Outros enfatizam que nesse momento Maria dá indícios de experimentar a realidade de ser pastoreada por Jesus. A mãe dava lugar à posição de ovelha e pede a Jesus que ele faça alguma coisa naquela situação. Conseguiram entender isso? Que fé não necessariamente passa pelo sentido da visão. Você precisa entender isso. Porque por vezes as pessoas chamam Jesus para a sua festa de casamento, ou para suas questões que envolvem a sua vida, ou para suas demandas, para suas tristezas, amarguras, rancores, anseios. Mas elas querem ver antes de experimentar o que Cristo tem para manifestar na vida delas.
Nesse sentido, a gente precisa alimentar nossa fé não por aquilo que vemos, mas naquele que cremos. Percebemos que a fé é o exercício de lutar contra as certezas, observando as falhas de Maria, mãe de Jesus. Pela fé, Maria crê no propósito da encarnação. Ela olha para Jesus, lembra que Maria, ela tinha sido anunciado a Maria pelo anjo, está lá em Lucas, capítulo 1, verso 30, que ela daria a luz ao Filho do Altíssimo, ele seria chamado Filho do Altíssimo, que ele seria grande, que ele reinaria para sempre sobre a casa de Jacó. Nesse momento, na festa de Caná na Galileia, o primeiro sinal realizado de Jesus, o primeiro sinal que dá start para o seu ministério, Maria começa a experimentar daquilo que o anjo tinha dito antes do nascimento de Cristo, de que o Filho do Altíssimo estaria habitando entre nós. Por isso, Maria entende que Jesus deve ser comunicado que o vinho acabou no casamento. Toda a trajetória começa com a transformação da água em vinho. E de alguma forma muito gloriosa, Maria começa a entender qual é a missão de Jesus. Ela, que antes guardava todas essas coisas no coração, lembra de Lucas capítulo 2, verso 51, quando Jesus se perde no meio da multidão, depois de adorar no templo, o menino se perde, 2 dias se passam, Maria e José voltam a Jerusalém, encontram o menino, por que tu fizeste isso conosco? Ele fala, não compreendi que vocês ainda não entendiam que eu deveria estar na casa do meu pai. E diz que Maria guardava aquelas coisas no coração como alguém que estava sofrendo com aquilo, mas agora em Caná na Galileia, o primeiro sinal de Jesus, Maria começa a experimentar da realidade de ser não somente mãe do Filho de Deus, mas de ser aquela que depende do Filho de Deus. É a mãe dando lugar à ovelha. Segunda coisa a se destacar, pela fé Maria crê que Jesus não estaria indiferente. Quando Maria vem buscar Jesus Cristo, é porque ela compreende que a missão de Jesus Cristo é se envolver com a vida humana. Mesmo que pareça ser questões supérfluas como transformar água em vinho numa festa de casamento. Jesus não ficaria indiferente àquilo, mesmo porque o que o anjo disse, por exemplo, para José, é que era a chegada do Filho de Deus, e de que o nome dele seria Emanuel, Deus conosco. Está disposto a se envolver com a vida humana. Então, portanto, meu irmão, entendendo isso, clame para que Jesus venha até a sua vida. Peça para que Ele entre e restaure aquilo que precisa ser restaurado. Não convide Jesus com reservas. Não chame Jesus para a sua vida, como chamou Simão, o fariseu, que não beijou Jesus, que não ungiu Jesus e nem lavou os seus pés. Mas chame Jesus para ser de fato o grande Senhor da sua vida. E que pode cuidar de todas as questões que possa te estar trazendo algum prejuízo, seja ele qual for. Uma terceira coisa a destacar aqui, pela fé Maria crê que Jesus transforma vergonha em honra. Quando a gente vê o milagre executado, o mestre Sala diz, ei, esse vinho que vocês trouxeram é o melhor. Não é costume fazer isso. Jesus pega em toda aquela situação, apresenta a sua glória e Ele prova para aqueles que estão presentes que Ele é capaz de pegar algo que está desfacelado e fazer algo novo e glorioso. E por isso eu não quero que você aplique esse texto somente para o seu casamento, mesmo porque a gente sabe, tem muita gente aqui que ainda nem é casado, ou que não se casou, e que nem quer se casar, ou pessoas que já não estão mais casadas, mas eu preciso que você aplique isso para a sua vida na totalidade, mesmo porque o milagre é feito
para que a sua fé seja aumentada. Onde você precisa de uma transformação na sua vida? É no trabalho? É no sentimental? São nas emoções? É na sua relação familiar? É na educação dos seus filhos? É no seu próprio compromisso com Deus? É na sua relação com o dinheiro? É na sua relação com o trabalho? O trabalho tem te escravizado? O trabalho tem tirado a sua alegria? O dinheiro tem te consumido? O dinheiro que você tanto almejou e tanto clamou a Deus, a bênção financeira, ele tem te afastado de Deus. Os seus relacionamentos, como estão? Confie que o Deus, Criador de todas as coisas, Ele pode te visitar nessas questões e Ele pode mudar totalmente a sua vida. Totalmente a sua vida. Então, meus irmãos, olhe para Jesus e entenda que Ele está disposto a te ajudar em todas as questões, mas é preciso confiar que nele existe poder para a restauração de todas as coisas, das coisas que estão totalmente destruídas. Que tamanho tem o seu Jesus? Como estão os seus olhos da fé? Você tem conseguido perceber que Jesus pode sim transformar o que está destruído em algo glorioso? Jesus é o Senhor do universo e que está disposto a ir numa festa de casamento para abençoar aqueles que são seus. E uma última coisa que a gente pode aprender nesse texto: Jesus só realiza aquilo que está de conformidade com a sua missão. Isso parece tão claro no diálogo de Jesus com Maria. Maria vem e fala: Senhor, acabou o vinho. Jesus diz: mulher. E muita gente pensa que Jesus está sendo desrespeitoso com Maria aqui, e não é isso. O termo mulher usado por Jesus lá no grego é o termo similar à nossa cultura, como senhora. Quando você chama alguém de senhora, você está sendo respeitoso. É o que Jesus está falando para Maria. Mas ao mesmo tempo, Jesus está reforçando a ideia de que Maria é mãe, mas é ovelha dele. E ele diz: mulher, não é chegada a minha hora. Mas isso precisa ser compreendido diante do verso 11, como eu já disse para os irmãos, que diz: com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná na Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Tinha um propósito isso. Jesus só realizou o feito porque poderia, ou melhor, porque através dele fortaleceria a fé dos discípulos. Jesus só realiza aquilo que está de conformidade com a sua missão. Por que é tão importante a gente entender isso? Porque por vezes a gente chama ou convida Jesus para algumas questões da nossa vida, mas que são questões, e a gente chama Cristo para resolver coisas que não são condizentes com a verdade do próprio Evangelho. Senhor, me abençoa a comprar esse carro Finan. Irmãos, esquece. Deus não tem propósito com isso. Senhor, me ajuda. Eu já devo ter contado isso, né, para os irmãos. Diz que numa operação lá de trânsito, né, fotografaram o cara furando um sinal e a pessoa estava com a criança nos braços, né, e a pessoa, para se livrar da multa, disse que não era uma criança nos braços. Eu estava no banco da frente, eu estava com a imagem da Nossa Senhora de Aparecida, com o menino Jesus nos braços. Olha a mentira para escapar da multa. E tem gente que ainda ora a Deus: Senhor, me livra disso. Irmãos, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Se a sua demanda é algo que é injusto, o que você pode pedir para Deus é que Deus seja justo com você. Agora, se a sua demanda tem a ver com a glória de Deus,
com o propósito do reino, se aquilo que você pede não vai ser pedra de tropeço para ninguém, se aquilo que você anseia não vai desviar ninguém da fé, ou aquilo que você clama a Deus não vai trazer escândalo para o reino, você pode contar com Deus, que Deus está ali. Caso contrário, está tão claro no texto, Maria chega e fala: Senhor, acabou o vinho. Jesus fala: ó, não é chegada a minha hora, mas ele realiza o feito. E alguns ainda tentam usar esse texto aqui, meus irmãos, é tão ridículo isso, alguns tentam usar esse texto para advogar a ideia da bebedice, né? Que o próprio Jesus transformou água em vinho, então eu posso... Não tem nada a ver isso com o texto. Jesus Cristo está restaurando a honra, está restaurando a alegria. Jesus Cristo está cuidando de uma coisa que poderia ser algo muito entristecedor para esse casal. Jesus Cristo, na verdade, antes de tudo, antes de fazer tudo isso com esse casal, Jesus Cristo está preocupado com os discípulos que vão crer que Ele é o Filho de Deus. Então eu ainda fiz questão da gente tentar linkar essa ideia do texto de que Deus abençoa coisas que estão em conformidade com a sua vontade, com o texto de Romanos 12, 1 e 2, que fala da gente experimentar com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muita gente conhece a segunda parte desse texto e esquece a primeira. Todo mundo quer desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas esquece que o apóstolo Paulo começa falando: ei, apresentei vosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, e o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que, enquanto isso não acontecer, enquanto a minha vida não for um sacrifício vivo e agradável a Deus, enquanto a minha mente não estiver sendo reformulada em Cristo Jesus, não vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle, porque Deus não tem compromisso com aquilo que não é renovado. Cristo não tem compromisso com aquilo que foi feito novo. Concluindo, Jesus é o vinho novo que traz alegria aos homens. Só Ele tem o poder de restaurar aquilo que foi perdido e destruído, meus irmãos. Jesus Cristo, quando se apresenta assim, quando João se compromete a apresentar Cristo aqui, ele quer que você entenda que Ele é aquele que pode restaurar a sua vida, te colocando numa posição de ser aceitável diante de Deus, quando Ele perdoa os seus pecados por meio do seu sangue derramado. Que inclusive nós usamos o vinho, o suco de uva, para representar isso na ceia, que é o momento que nós temos comunhão com o Senhor. Cristo é o único que tem poder para fazer isso, mas Cristo também é aquele que se envolve com as suas pequenas demandas diárias. É por isso que a gente não serve uma religião, a gente serve uma comunhão. A gente não pratica atos religiosos, a gente se relaciona com o Senhor. A gente não vem aqui para uma programação de culto, a gente vem aqui para estar com o Senhor. A gente se envolve com a palavra de Deus não para ser conhecedor de teologia, mas para conhecer o Deus da teologia. Por isso que é tão importante que a gente se relacione com Ele, que Ele seja de fato o nosso bom amigo. Porque somente Ele pode se envolver com as nossas demandas e resolvê-las. Em Cristo as coisas podem ser restauradas. Então quero te convidar para mais uma vez apresentar sua vida diante daquele que pode sim, através do poder dele, restaurar sua alma. Você pode ficar de pé para nós orarmos juntos nessa noite, pedindo para que Ele restaure a nossa vida. Toda e qualquer questão que você possa estar enfrentando, ou que se não tem nenhuma questão, que você glorifique a Deus, porque é evidência de que o Senhor tem cuidado de ti. Ele tem sido aquele que promove a transformação na sua vida. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Ó Pai querido, nós queremos nesse momento nos colocar diante do Senhor e apresentar, Pai, nosso coração diante de Ti,
reconhecendo que Tu és Deus soberano, mas ao mesmo tempo um Deus humano que conhece o nosso sofrimento. O Senhor sabe o que é que nos tira a paz. O Senhor sabe do cansaço que o trabalho produz na vida dos homens. Inclusive, o Senhor diz isso na sua palavra, que é por meio de suor e de cansaço que nós obteremos nosso descanso, ou melhor, a nossa recompensa. O Senhor sabe, inclusive, que nos nossos relacionamentos, nós somos aqueles que desonram uns aos outros, e isso traz angústia para nós, traz sofrimento. Tu sabes, Senhor Deus, que as nossas emoções estão descontroladas quando nós não depositamos nosso coração somente diante de Ti. Quando o Senhor não é de fato o Senhor da nossa vida, a gente começa a depositar esperança em coisas equivocadas e a nossa paz se vai. Pai, Tu sabe que nossa família, inclusive, nos incomoda muito quando a gente percebe que as coisas não estão indo bem. Quando de fato a gente precisa experimentar de uma ação sobrenatural de Cristo na nossa casa. Senhor, nessa noite a gente quer pedir ao Senhor, restaura, Senhor Deus, toda a nossa vida. Restaura, Senhor Deus, o nosso relacionamento de um para com o outro, como cônjuge, mas também entre pais e filhos e pais, amigos, irmãos em Cristo, chefes e funcionários, aparentados. Senhor, nós precisamos que o Senhor transforme aquilo que está destruído. Nós clamamos ao Senhor porque cremos que o Senhor pode, e no Senhor existe poder o bastante, mesmo que aquilo que estejamos vendo seja destruição e deserto. Mesmo que os nossos olhos contemplem somente coisas ruins, mesmo, Senhor Deus, que no nosso coração a gente não tenha paz, mas pela fé, Senhor Deus, nos achegamos ao Senhor e dizemos a Ti, Pai, sê o nosso restaurador, sê, Senhor Deus, a nossa força, alimente, Senhor Deus, a nossa fé, mesmo que não vejamos possibilidade da transformação acontecer, mesmo que aquilo que nos cerque seja vergonha, ódio, rancor e amarguras. Sê o Deus Todo-Poderoso, que cura corações destruídos. Abençoa nossa casa, abençoa nosso lar, e que o Deus sustentador de todas as coisas seja mais uma pessoa da nossa família. No santo nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Convidar os presbíteros para vir aqui à frente. Nós temos alguns pedidos de oração. Deus é linda. Dona Zarifa pediu hoje pela manhã, diagnosticada com câncer, e nós clamamos então a Deus pela vida dela. Eu queria fazer isso mais uma vez agora à noite. Também pedir pela vida do Tiaguinho, pela saúde dele. Clamar pela Emanuele, nossa mais nova membra. Não existe membra, viu, meus irmãos? Aula de português, né? Existe só membro, seja feminino ou masculino, você vai chamar de membro. A mais nova membro
da Igreja Presbiteriana de Jardim Novo Mundo. Também orar pelo nosso final do ano, né? Nós temos algumas coisas ainda programadas para o nosso final de ano. Quero dizer aos irmãos que a oração dos irmãos foi eficiente, eficaz. Nós ganhamos os brinquedos para fazer a nossa distribuição de final de ano. Então louvado seja Deus por isso. Que Deus nos abençoe agora nesse evento. E também pedir os irmãos continuem orando por nossa igreja, pela liderança dela e pelos irmãos que não têm podido vir à igreja, para que Deus possa consolá-los, confortá-los e alimentá-los na fé. Vamos orar? Feche seus olhos aí, os presbíteros estendam suas mãos sobre a igreja. Queria desde já pedir à equipe de música que se posicione, a gente se despedir com música. Senhor, nós damos graças ao Senhor porque temos visto o agir do Senhor sobre as nossas vidas e nossas casas. Em especial, Senhor Deus, temos visto o agir do Senhor sobre a nossa igreja. O Senhor tem guardado os nossos irmãos, nenhum deles se perderam, Senhor Deus, nessa pandemia. E nós guardamos, ó Senhor Deus, a lembrança de que o Senhor tem sido fiel para conosco. Muito obrigado por tantos milagres e grandes feitos que o Senhor tem realizado aqui nesse lugar, mesmo que muitos deles, ó Senhor Deus, não seja à vista de grandes multidões, mas de maneira particular o Senhor tem revelado o seu cuidado sobre nós e isso alimenta a nossa fé. Nós damos graças ao Senhor e pedimos que o Senhor intervenha na vida da dona Deuselinda, Senhor Deus, e com esse câncer que foi diagnosticado. O Senhor é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Tu podes ministrar cura, Senhor Deus, na hora que o Senhor quiser. E nós clamamos para que a Tua boa, perfeita e agradável vontade se cumpra na vida de nossa irmã. Nós também pedimos ao Senhor, ó Pai, para que o Senhor cuide da saúde do Tiaguinho, Senhor Deus, e que ele possa ser restaurado plenamente na presença do Senhor. Da mesma forma, Senhor Deus, clamamos por todos os nossos irmãos de igreja que estão afastados e pedimos que a Tua bênção seja estendida até eles. Nos fortaleça, Senhor Deus. Apresentamos também diante do Senhor nossas programações de final de ano e pedimos para que o Senhor nos sustente em todas elas. E como nós meditamos aqui hoje, que tenhamos fé para crer que Jesus Cristo pode fazer grandes coisas no meio do seu povo, mesmo que seja em coisas e programações simples e sem tão grande dimensão, mas o grande ato miraculoso do Senhor, o Senhor tem poder para realizá-lo. Que a graça do nosso bom Deus, que o amor de Cristo Jesus e o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo do Senhor, seja derramado sobre toda a igreja espalhada pela face da terra, em nome de Jesus, amém. Estarei à porta para cumprimentar os irmãos, em nome de Jesus. Hoje vou contemplar desse eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor nesse lugar. Eu posso ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu posso ver agora o seu poder. Senhor me tocar, aleluia, aleluia, aleluia. Eu vejo
vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão e seu poder sobre mim. Os céus abertos onde vou contemplar o amor desceu nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor desse